Olá pessoal, tudo bem? Aqui segue a correção dos exercícios que nós iniciamos a fazer na aula de hoje de manhã. Estamos com a apostila 9, o exercício é o número 3, da página 54 e 55. Aqui iremos resolver as letras A, B, D e E. A letra C eu não consegui encaixar o desenho aqui, porém eu vou dar o nome para vocês. Tudo bem? Bom, nós vamos colocar a nomenclatura de UPAC para esses compostos. Todos os compostos que estão aqui abaixo são haletos orgânicos, como nós estamos vendo. Então vamos iniciar na letra A. Basicamente, o que nós vamos fazer é o que nós já estávamos praticando para os hidrocarbonetos. Então, aqui nessa molécula que a gente precisa reconhecer inicialmente, dentro desse esqueleto maior aqui de carbonos, o que a gente precisa reconhecer inicialmente é a cadeia carbônica principal. Então aqui está bem tranquilo, a cadeia carbônica principal compreende todos esses átomos aqui que eu circulei para vocês, e agora nós vamos numerar. Como nós temos a presença de um halogênio na cadeia, ele vai ser representado como se fosse uma ramificação. Nesse caso, então, em que a cadeia ela é linear e não tem nenhuma ramificação, não tem mais nada, é só uma cadeia linear de carbonos, nós vamos então começar a numerar mais próximo pelo halogênio, tá? Então a sequência correta seria essa aqui, 1, 2, 3, 4, e nós vamos iniciar o nome dele será 2-cloro-butano. Butano, but de 4 carbonos, an de ligações simples, certo? Um haleto orgânico acaba com O no final, porque basicamente a estrutura principal dele seria também uma cadeia carbônica aqui como semelhante ao hidrocarboneto. Tudo bem? Então bem tranquilo, 2-clorobutano. Se esse grupo estivesse numa outra posição, eu indicaria o número referente a essa posição. Lembrando que se ele estivesse nas extremidades, nós começamos a numerar sempre mais próximo por ele. Então temos que tomar cuidado se ele vai estar nessa extremidade ou nessa extremidade, tá? Seguindo nosso raciocínio. A letra B, aqui nós temos a presença de um átomo de carbono, aqui no meio. Basicamente, então eu tenho um átomo de carbono conectado a 2 átomos de bromo. Bom, o nome dessa molécula seria, tenho que indicar 2 vezes o bromo, então seria dibromo, e o prefixo para um carbono, met. Então o nome dele vai ser dibromo-metano. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Como eu disse, a letra C, vocês estão acompanhando no material de vocês, eu não consegui colocar aqui no desenho, mas aqui segue o nome, 2-bromo, 5-fenil, 2,3 dimetil-heptano. O grande lance aqui da nomenclatura do exercício da letra C seria você conseguir colocar os grupos substituintes e as ramificações em ordem alfabética. Então perceba, estamos todos em ordem alfabética aqui, bromo, fenil. Aí você vai pensar assim, mas e aqui esse termo aqui, ó, di, né? Se você pensa A, B, C, D, E, F, então o D teria que vir primeiro do F. É que nesse caso, esse termo di está sendo usado para indicar a quantidade de ramificação que está aparecendo. E quem a gente vai levar em consideração é o nome da ramificação, metil. Então a gente está levando em consideração aqui a letra M, por isso que ele não veio, né, anteriormente. Então a ordem correta aqui de sequência seria 2-bromo por conta do B, 5-fenil por conta do F e 2,3 dimetil por conta do metil. Lembrando aqui então que esse prefixo inicial aqui, di, é para indicar a quantidade numérica. Então a gente não vai levar ele em consideração na ordem alfabética para escrever a nomenclatura, tá? E heptano, que é a cadeia principal que se faz presente aí. Tudo bem? A molécula da letra D é essa molécula aqui embaixo. Está representada aqui. Bom, assim como qualquer composto orgânico, ou assim como os hidrocarbonetos que nós estávamos apresentando, vocês têm que encontrar a cadeia carbônica principal. A cadeia carbônica principal, lembrando, dentro de um esqueleto maior, então, de carbonos, a cadeia carbônica principal vai ser a maior sequência de carbonos que você tiver, conectados uns nos outros, iniciando de uma extremidade e saindo até outra extremidade. Então, por exemplo,
Isso daqui seria uma cadeia carbônica. Mas também isso daqui seria uma cadeia carbônica. Eu começo em uma extremidade e vou até outra extremidade. Esta molécula tem uma particularidade. Qual é? A ligação dupla. O que quer me dizer? Quer me dizer que os átomos que fazem parte dessa ligação dupla devem estar presentes nesta cadeia carbônica principal. Então, eu não posso, por exemplo, circular aqui, ó, perceba o movimento que eu estou fazendo com a bolinha do mouse aí. Então, eu não posso circular essa região, eu tenho que ir em direção à ligação dupla. Então, eu posso fazer esse movimento, posso fazer qualquer outro movimento. A cadeia correta seria aqui, ó. Vamos circular a cadeia carbônica principal aqui, tá bem fácil de perceber ela. Tudo bem? E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Vamos começar a numerar. Agora, neste caso, eu tenho a presença do halogênio, que é o iodo, e a presença de uma ligação dupla. Bom, quem tem maior prioridade nesse caso? A ligação dupla. Então, eu começo a numerar pela ligação dupla, certo? E aí eu tenho a minha sequência total aí de carbonos. Então vamos lá, a contagem correta dos carbonos da cadeia principal seria a seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora o que sobrou pra gente? Sobrou pra gente, deixa eu trocar a cor da caneta aqui, um momento. O que sobrou pra gente? Sobrou pra gente uma ramificação aqui, ó, com 2 carbonos. Essa ramificação nós chamamos de etil. Tudo bem? Sobrou também uma outra ramificação. Ó, esta ramificação aqui sozinha, um único carbono. Essa ramificação nós chamamos de metil. Tudo bem? E sobrou aqui o halogênio, que dá, né, a característica aí da classe que nós estamos trabalhando, que é o iodo. Bom, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar a ordem alfabética agora para conseguir escrever esses grupos aí, certo? Então eu tenho que decidir entre o I, o M e o E qual vai ser a ordem correta para que eu consiga dar um nome desse composto. Tudo bem? É sempre interessante quando você tem uma cadeia carbônica grande, assim, quando você tem um esqueleto de carbonos grande assim, melhor, quando você tem um composto grande assim e você consegue identificar a cadeia carbônica principal, coloque do lado o nome das ramificações, para que você não se perca, né? Tudo bem? E lembre sempre de diferenciar etil de metil, tá? E não confundir as duas ramificações. Bom, qual seria o nome dessa molécula então? O nome dessa molécula vai ser, seguindo e respeitando a ordem alfabética, 3-etil, 3 é a posição que se encontra a ramificação, 3-etil, 5-iodo, 5 é a posição do iodo, então 3-etil, 5-iodo, 4-metil, posição da ramificação metil. Aqui a gente também tem que indicar onde está a ligação dupla, tudo bem? Então, como é que eu indico onde está a ligação dupla? Também colocando o número participante, de onde essa ligação começa. A minha cadeia carbônica tem 6 carbonos como um todo, a minha cadeia carbônica principal tem 6 carbonos, então o prefixo a ser usado vai ser X. A ramificação parte do carbono 1 e vai para o carbono 2, então 1-eno, en para indicar ligações duplas. Nome completo, 3-etil, 5-iodo, 4-metil, X1-eno. Tudo bem? Se você não compreendeu, volta um pouquinho, olha o passo a passo dessa molécula, é uma molécula um pouco maior. Compara, por exemplo, com a molécula do exercício, a molécula da letra C, e vê se você está conseguindo entender essas regras de nomenclatura, tá? Caso você não consiga, volte nas regras de hidrocarboneto, tá? E estude novamente isso aí. Vamos lá, resolveu a letra E agora. A letra E
é um ciclo, né? Como a gente pode perceber aqui, vamos voltar para a tinta normal da caneta. A letra E é um ciclo, né? Então aqui, ó, a minha cadeia carbônica principal é todo esse ciclo aqui, ó, de carbonos. Tudo bem? E o que isso vai me diferenciar? Vai me diferenciar que antes do nome, antes então de propano, butano, etano, certo? Eu vou colocar o termo ciclo para indicar que ele está fechado. Lembrando que a gente tem um número mínimo de carbonos para conseguir fazer um ciclo, certo? Bom, aqui no caso então, no primeiro carbono do ciclo, então 1, 2, 3, então no primeiro carbono do ciclo, por que o primeiro? Porque é onde estão os halogênios. Então no primeiro carbono do ciclo eu tenho 2 cloros. Então a nomenclatura vai ser bem tranquila, 1,1 de cloro ciclopropano. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Muito obrigado, até a próxima.